Empreender é desafiador, empreender em família é um pouquinho mais, e em casal então. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós trouxemos um casal para falar um pouquinho para você que empreende em casal, como são os desafios, as decisões. Eu sou a Casey da Guiar Gestão. Nós trabalhamos com empresários levando transformação, gestão empresarial. 90% dos nossos clientes são empresas familiares e é o público que a gente mais gosta de trabalhar. Então, nada mais justo do que a gente iniciar esse nosso canal, esse nosso podcast com um casal que empreende junto há mais de 7 anos. Estamos aqui com o Wellington e com a Samara. Eles vão se apresentar e falar um pouquinho da história deles para vocês. Meu nome é Wellington Alves, eu sou sócio da empresa de estofados e móveis industriais Charmes Decor. Sou Samara Oliveira, sócia do meu esposo Wellington Alves na Charmes Decor. Uma indústria moveleira, né? Há mais de 7 anos estamos aí no mercado, trabalhamos juntos, empreendemos juntos com vários desafios. Tem filhos. Filhos. E não só empreende na empresa, quando tem a empresa que é em casa, né? A nossa casa também ali é um conjunto de decisões, de altos e baixos e um equilíbrio para estar dando atenção para os filhos que eles têm. Gente, essa sala aqui é toda feita de Charmes Decor, desde a mesinha, os estofados, foi fabricada por eles. Então, para eles chegarem nesse nível de qualidade, de atendimento, para muitas pessoas, tem uma história. A primeira pergunta que a gente tem, que essa pergunta pode ser para você também. Como é empreender em casal? Quais são os desafios que vocês mais enfrentam no dia a dia? É difícil, né? É muito difícil. A gente está 24 horas juntos, né? O tempo que está na empresa, o tempo que está em casa. Então, a gente tem que ter alguns combinados e conseguir conciliar e fazer essa separação, separar o tempo que a gente está em casa, o tempo que a gente está em empresa. Quando estamos na empresa, somos sócios, né? Às vezes as pessoas brincam, tem os memes aí, você está na empresa, é amor para cá. Não é assim. É papo sério ali. E quando está em casa também, a gente procura evitar falar da empresa. Quando eu tô fazendo atendimento nas empresas, eu vejo que muitos casais não chegam num consenso quando tem uma decisão. E vocês, muito provavelmente, já passaram por isso muito tempo, mais de 7 anos empreendendo, de Charmes Decor. E, às vezes, a decisão de contratar, decisão de demitir, decisão de expandir, um concorda e o outro não. Como que vocês lidam com essas discussões ou discussões de entendimento? É uma discussão saudável dentro da empresa. Por mais que um não concorde, ele tem que aceitar, esperar o decorrer das coisas para ver como que vai fluir, entendeu? A gente trabalha dessa forma. De forma que, igual tivemos um episódio recente aí, que eu não concordei, mas eu deixei seguir. Com o tempo, a Samara, não, realmente, não dá certo, entendeu? E assim vice-versa. Nem sempre foi assim, né? Não. Quando vocês olham para trás e veem como que vocês estão agora de maturidade, o que vocês enxergam? É muito diferente. Porque a gente sempre procura ajuda, procura uma pessoa, uma terceira opinião. E isso faz total sentido quando a gente tem uma consultoria para estar junto com a gente, porque é essa terceira opinião. Para não ter esse choque, né? Às vezes um tem uma opinião, outro tem outra. E a gente procura separar também qual é o setor. Se trata de qual setor? Se trata do meu, que hoje eu estou na área administrativa e comercial. Se trata da parte dele, da produção. Então, quem dá a última palavra é quem ali é o dono do setor. E a gente sempre busca essa terceira opinião, né? Que é uma mentoria, uma consultoria, para dar esse suporte para a gente nesse momento de decisões. Mas isso é o mundo de agora. Não é o mundo que vocês viviam. Não. E como era o mundo que vocês viviam? Muito complicado. Ainda batendo cabeça, né? Muita discussão. Discutiu na frente do funcionário, do colaborador? Às vezes sim. Na frente das pessoas. Fica nervosa. Dorme sem se falar. Leva isso pra dentro de casa. Acontece muito. Acontecia, agora menos. Hoje menos, bem menos. Mas acontecia bastante disso, da gente às vezes acaba misturando as coisas, né? Isso é normal em empresa familiar. Eu tô trazendo isso aqui, gente, porque é normal do que todo mundo vive.
A gente não consegue, a gente gostaria. É o mundo ideal, é o sonho, dividir. O que eu vivo em casa, cheguei na porta de casa. Geralmente o homem tem muito isso, me corrija se eu estiver errado, Wellington. Cheguei em casa, o problema ficou lá. Tem muito homem que fala isso. Os amigos até brincam que eu sou 2 pessoas, uma dentro da fábrica e uma fora da fábrica. Eu acho que o homem tem mais isso, a mulher tem mais aquele de, não, eu não vou conversar com você hoje. Não quero falar com você. Mas eu já fiz isso também. Já. Não, eu não quero conversa, porque se a gente conversar, nós vamos brigar. Então, melhor ficar... Acontece. E tem que conseguir ter essa maturidade de parar e pensar, não, realmente, não vou insistir nisso daqui. Porque senão acaba atrapalhando. A empresa não flui, a família não flui. Então, a gente tem que conseguir ter essa consciência, né? Não, se ele não quer, eu vou evitar também. Não é fácil, mas... Vocês fizeram terapia, gente? Eu fiz. Porque tem gente que faz, muitas pessoas fazem terapia de casal porque não entendem que são diferentes, mas estão juntas por um mesmo objetivo, tanto o casamento quanto a empresa. E ajuda muito as pessoas a começarem a se entender. Mas se ela já fez, já é um... Eu fiz 1 ano de terapia e ainda falei com ele, olha, se piorar, você avisa que eu volto. Mas vai fluindo. E é sempre importante a gente procurar suporte. É muito importante essa parte do suporte. Para não gerar transtornos, para não chegar numa situação que comece a atrapalhar o casamento, né? Que a gente conhece casais também que empreendem junto e acaba levando para dentro de casa essas situações da empresa, que não é fácil, é muito desafiador. Você está ali junto com uma empresa, você está gerindo uma empresa, tomando decisões com pensamentos diferentes. Porque cada pessoa é única, então tem pensamentos diferentes. Gente, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Divórcio quebra empresa. E isso eu falo com total propriedade, porque eu já passei por alguns divórcios dentro das empresas. O divórcio não só de casal, mas um divórcio de sociedade também. Faz com que o caixa da empresa, porque em algumas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, o caixa da empresa é a energia do dono ainda. O dono ainda está à frente, ele pode não estar no operacional, mas às vezes ele está no comercial, ele está no estratégico e a empresa depende dele, da energia dele para estar ali. Então, quando esse empresário ou esses empresários se desestabilizam, o caixa da empresa acompanha a energia do empresário. Então, em alguns momentos nessa minha carreira, eu já vi algumas empresas quebrarem por divorciarem. E a fala da Samara é importante porque empreender não é fácil, empreender na família não é fácil. Muitas discussões, isso mexe com o nosso emocional, isso mexe até com o nosso ego, principalmente quando a discussão é na frente de outras pessoas. Por isso que eu perguntei, porque acontece. E fere o ego de uma das partes. Então, a gente tem que procurar suporte. Seja numa terapia, seja conversando com o seu contador, seja procurando uma consultoria, ou seja achando alguma coisa que você faça que você gosta. O que você faz que você gosta hoje, sem ser empreender? Qual é o seu hobby? Você joga bola, você toca violão? Eu toco violão. Jogar bola eu não jogo mais não, já joguei, mas desisti da carreira. Desistiu? Outra coisa muito importante, gente, tem um hobby. Um hobby é algo que você faz sem o seu marido, sem a sua esposa, mas que você faz em conjunto com outras pessoas. Vai jogar beach tênis, vai jogar futebol, vai fazer aula de violão, aula de pintura. É importante a gente sair um pouco desse turbilhão, porque empreender em casal, você fica o dia todo trabalhando com o seu marido, com a sua esposa. Aí chega a noite, você vai estar com quem? Com seus filhos, seu marido e sua esposa. E em que momento que você tem um tempo para você, para sair dali, para você respirar e voltar, né? Porque tudo que você fica vivendo muito aumenta muito, né? Cresce muito. Então, a gente tem que procurar controlar as zonas de conflito, as zonas de ruído dentro de uma relação.
E para um casal é uma responsabilidade, porque não quebra só a empresa, né? Quebra a família. Você tem filhos envolvidos, né? São muitas coisas ali envolvidas. Então, a gente tem que ter esses cuidados e pensar um pouco na gente também. Ter este momento é importante. Na hora de decidir alguma coisa, hoje vocês estão bem estruturados, né? Você fica com comercial, com o que mais você tá? Comercial e administrativo. E ele tá? Na parte de produção, criação. Produção e criação e você comercial e administrativo. Quando é uma decisão comercial, por exemplo, o comercial precisa ser mais eficiente, você na operação tá vendo que o comercial precisa ser um pouquinho mais eficiente. Como que funcionam as decisões e as estratégias dentro disso? A gente senta e conversa. Tenta definir da melhor forma possível. Não toma, assim, independente do setor, a gente não toma nenhuma decisão sozinho. A gente sempre senta, leva o problema, fala, olha, eu tô com essa situação, eu acho que a gente pode resolver desse jeito. Qual que é a sua opinião? E aí ele dá a opinião dele, fala e a gente toma uma decisão juntos. Mas sempre em conjunto, né? Exatamente. Levando em consideração quem tá ali, quem é o dono ali daquele setor, né? Diremos assim, para ficar mais fácil também. E se não entra em consenso de forma alguma, a gente procura uma ajuda externa para poder tomar essa decisão corretamente. Vocês já chegaram em algum momento o colaborador ele jogar com vocês? Tipo, eu peço a coisa pra Samara, a Samara fala que não e eu vou lá e falo com o Elton. Não. Ainda não passaram por isso. Ainda não. Mas isso acontece em muitas empresas que o casal são gestores, empreendem muito. Ainda não passamos por isso, mas uma situação que a gente tenta trabalhar hoje, como quem está mais por dentro da parte de produção é o Wellington, eu tento às vezes não intervir tanto para passar demandas. Para quê? Para não ter essa questão de falo com um, falo com o outro, né? Não me ter como referência por eu não ser da parte de produção. E não gerar aquela situação chata, né? Nossa, tudo tá indo na Samara, então tudo tá indo no Wellington. Eu procuro ter esse cuidado, a gente procura ter esse cuidado. Quando vocês pensam em desistir, arrumar outro emprego, estudar para concurso, por causa da carga, né? O empresário, ele trabalha, às vezes começa às 6, 7 horas da manhã, tem dia que vai até 23 horas, tem dia que é até 19 horas, e no final de semana ainda tem que estudar um pouquinho sobre marketing, sobre estratégias. O seu domingo serve para planejar a semana toda. Então você trabalha muito mais e por isso que muitos empresários têm burnout, por isso que muitos empresários pensam em desistir, pensam em arrumar outra coisa fora, porque a carga de trabalho é pesada. E aí eu quero saber de vocês, quando passou e passa isso na cabeça de vocês, o que faz vocês ficarem, e que vocês contem um pouquinho pra gente também da história, da Charme, gente, a gente quer saber. Isso passa na nossa cabeça realmente de desistir, mas aí a gente olha para trás, vê o trajeto que foi percorrido até chegar hoje, entendeu? Igual se fosse para começar tudo de novo, certamente eu não começaria. Mas quando olha, que vê tudo que já foi construído, começou numa garagem, hoje a gente já tem os maquinários certos para trabalhar, já tem showroom, já tem um escritório bacana. Com funcionários. Com funcionários, uma consultoria maravilhosa que nos ajuda muito, entendeu? Aí a gente pensa, nós pensamos que não justifica parar agora. É melhor insistir. Bola para frente. Né? Aí a gente pensa em mudar a rota, vamos fazer diferente. Recalcular. O que dá para fazer? Recalcular a rota. Exatamente. Porque já passamos por muita coisa, né? 7 anos ali da empresa. Exatamente. E tudo. E antes nem era estofado. Antes a gente trabalhava mais com a área de serralheria, que aí fazia as banquetas, essas banquetas industriais altas, entendeu? E aí, com o tempo, teve a alta do ferro e a gente teve que... Pandemia, recalcular. Na pandemia mesmo, nós montamos uma cadeira. Eu desenhei uma cadeira e criei uma cadeira. Aí, deu pandemia, todo mundo começou a trabalhar de home office. O que eu vendia? Cadeira. Que legal. Aí eu vendi demais. Aí tive que contratar gente para poder trabalhar, porque eu sozinho já não estava mais dando conta, entendeu? E a partir daí a gente foi só evoluindo, só crescendo. E a gente para pensar também, né? Quando lá atrás, quando o Wellington estava sozinho, eu trabalhava, né, de CLT,
E tinha vezes que a gente usava o carro para poder fazer entregas. Então era assim, era o Wellington ali produzindo, eu entregando, colocava as poltronas, colocava o puff tudo no carro e saía para poder entregar e tudo. Enquanto isso ele continuava produzindo. Exatamente. Então, quando a gente para poder fazer uma reflexão mesmo de tudo que a gente passou para chegar até aqui, não vale a pena desistir, vai ter que dar certo. A gente tem que pensar em possibilidades de fazer dar certo. E aí onde a gente vai buscando conhecimento, buscando ajuda, conversando com outras pessoas também, que eu acho que isso é muito importante. Quando todo mundo tem problema, né? Então, quando você vai conversar com outras pessoas que já passaram por situações, as pessoas vêm te dando uma força, né? Te ajudando e tudo, fica mais fácil, fica mais leve. Não é que fica fácil, fica mais leve. Fala, não, é possível sim. Vamos lá que vai dar certo. Tem uma trajetória. Eles já chegaram, vamos falar, uma caminhada bem boa, 7 anos, gente, de empresa, já é uma caminhada boa. Passaram por uma pandemia, pós-pandemia, ou seja, o plano A tem que dar certo, não existe plano B. Então é por isso que eles insistem na Charmes Decor, com todos os problemas que eles também têm, assim como você tem, de alta e baixa do mercado, desafios. E eles empreendem em casal, que talvez você também empreenda, mas eles estão procurando ali sempre uma solução, seja uma consultoria, seja um psicólogo, seja um curso. Outro dia eu vi eles fazendo curso de oratória. Sempre estão ali em movimento, buscando conhecimento fora, porque se a gente vive também só empresa, é ruim para a empresa e para as pessoas que estão ali dentro também, que querem crescer, né? Eles querem crescer, mas as pessoas que entram também querem crescer. Então, tá buscando de fora esse gás para colocar dentro e para estar sempre evoluindo é muito bom. A gente costuma entrar na zona de conforto. Tá faturando, tá pagando as contas, a gente fica tranquilo. Quando vocês percebem que tá muito tranquilo, quem que levanta a mão primeiro e fala, vamos fazer alguma coisa? Como que vocês fazem quando vocês percebem que deu uma estagnada? Na verdade, assim, quando se trata de casal e de dinheiro é complicado, né? São 2 temas muito difíceis de lidar. E aí, quando a gente vê que tá numa situação que não tá fluindo, vai começando a ficar já nervoso, as coisas não estão caminhando conforme a gente pensou e tudo. E aí sempre um dos dois já grita e fala, olha, o que tá acontecendo? Vamos lá. E às vezes rola de ter um teste, tá? Se não tá faturando, ele pega o cliente para atender para saber se não é eu que tô atendendo direito, né? Se não tá saindo, eu vou lá fora para ver, peraí, como é que o Wellington coordenou isso aqui? Então vocês ficam fiscalizando um outro. Exatamente, isso é bom! Exatamente. A gente faz isso. Isso é bom. E se viu que não dá, fala, tem que falar. Assim, olha, não tá vendo, não tá dando, a venda não tá vindo, não tá faturando, e aí, o que a gente vai fazer? Tem que fazer diferente, e vai pressionando. E tem hora que acaba pressionando mais, né, um ou outro e tudo ali, pra gente conseguir mudar a rota, parar e pensar, o que vai ter que fazer de diferente. E nem sempre concordamos. Às vezes fala, olha, não dá, não tá vindo, a gente vai ter que, ou algum investimento que foi feito que vai ter que cancelar, o outro não queria mais, vai ter que abrir mão, tem que parar, ou então tem que pensar de uma forma diferente, trazer uma coisa diferente. Mas assim, tem que aceitar. E vocês aceitam a opinião um do outro logo de cara ou vocês vão perguntar aos universitários? Não aceita a opinião logo de cara. Tem que parar, pensar. A gente mais testa, a gente conversa, acha a melhor maneira de fazer, faz pelo menos o teste para ver se daria ou não certo, mas cortar de cara não. Mas quando o Wellington quer contratar alguém e você não concorda, como que vocês fazem? Contrário. Ao contrário. Lá é mais a questão da compra de maquinários. O Wellington quer comprar alguma coisa. Eu não concordo.
Aí eu falo, o Wellington, tá, mas não dá pra esperar? E como que você convence ela? Mostrando que precisa da máquina para Mas trabalhar, como para que ser você mais mostra? efetivo, o serviço ser mais rápido, entendeu? Como que você mostra? Conversando. Conversando? Tem que conversar bastante, convencer. Vocês Faz usam cálculo. dados, alguma coisa? Isso, não, aí no caso faz cálculo de tempo de produção, com a máquina, como que seria, que ficaria bem mais rápido. A gente consegue fazer outros produtos, dependendo da máquina que a gente compre, entendeu? E quando a situação tá muito complicada, a gente tem que pedir ajuda. Não, então beleza, então a gente vai perguntar alguém. Exatamente. Vamos lá, vamos perguntar aos meninos da consultoria. Vamos mandar uma mensagem pra Casey. A gente fala, não, vamos perguntar então. Aí o que eles decidirem, o que orienta a gente faz. A gente chega nesse Num consenso. Também. E que bom que vocês têm dois, e que bom que um fica cobrando o outro, e que bom que um fica liderando o outro. Tem algumas empresas que a gente entra da Guiar e isso às vezes é um peso. Tipo, o que a Samara tem que ir pro operacional ficar me fiscalizando? Ela tem que cuidar da equipe dela de venda. Ou o que o Wellington tá atendendo o meu vendedor aqui, sendo que ele tem que cuidar lá do operacional. Quando o pessoal vem trazer isso pra gente, eu acho ótimo. Porque isso traz movimento para a empresa. Um cobrando o outro, quem que ganha? O CNPJ. Agora, se vocês largarem para lá e falar, deixa o Wellington lá, deixa a Samara ali, cada um por si, faz seu trabalho e acabou. Quem que perde? A empresa. Porque essa cobrança faz com que vocês dois ali se movimentem muito mais, que acende algo dentro de vocês, seja do ego, seja tá interferindo no meu departamento, enfim, essa relação pessoal, esse sentimento faz com que vocês sejam melhores, um para o outro. Então, por exemplo, a Samara falou aqui, o Wellington às vezes vai lá atender para ver se eu tô atendendo realmente certo. Ela fica chateada, eu ficaria pé da vida. Mas eu não perco. Mas eu ia lá e ia falar assim, não, eu vou mostrar para ele que eu tô certo, que eu faço, entendeu? Isso é muito bom. É isso mesmo. E vocês têm perfis comportamentais totalmente diferentes. O Wellington ele é mais calmo. E a Samara é mais agitada, normal da maioria das mulheres. É isso mesmo. E às vezes eu tomo conta de tudo e sei o nome do cliente, e sei o que tem que fazer, o pedido que está sendo produzido, eu sei de quem que é, como que vai ser e tudo. E aí eu falo, mas eu já te falei. Aí ele, nossa, mas você tá querendo que eu saia demais, você não tá achando, não? Mas olha como é que ela fala. Eu sei pelo produto. Ela sabe pelo cliente. Ela chega, o pedido de cliente e tal tá pronto? Eu fico, qual que é o pedido? O que é o pedido? E assim, não é fácil. Não é fácil. A gente tem que, às vezes, respirar fundo, tem que parar, tem que pensar. Pensar sempre que tem pessoas ali com a gente, né? A gente tem equipe que trabalha com a gente. A gente sempre tem que pensar nisso, na equipe que está ali com a gente, para não ter nenhuma discussão, para não ter Exato. nenhum problema ali dentro e tudo. E às vezes é ter maturidade mesmo, porque no início era muito difícil. Como que vocês se organizam mentalmente para seguir firme no plano A, que é fazer a Charmes dar certo? Por mais que seja difícil, por mais que tem dias que a gente acorde e queira desistir, você citou aí, narrou várias coisas que ela já proporcionou para você, né? Para vocês. Vocês têm maquinário, pode atender melhor os clientes, vocês já criaram uma estrutura, vocês têm um showroom, vocês já têm colaboradores, vocês não foi só peso, também teve bônus. O que vocês fazem para que essa decisão seja firme? Todo negócio, gente, ele começa a partir de uma decisão. Eu decidi empreender nisso, eu vou lá e faço. Você decidiu, você acreditou. Então, quando você acorda e fala, não, tô cansado, parece que tá quase impossível, a concorrência é uma concorrência, porque vamos combinar, a concorrência no ramo que vocês estão é alta. Ela é um mercado alto, mas não interessa. Quando vocês decidem, isso não interessa. Certo? E aí eu quero que vocês falem um pouco para quem empreende em casal, que está no ramo competitivo também, que acha que está muito difícil, que decidiu lá atrás empreender, que colheu alguns frutos disso, pode não ser financeiro, mas você com certeza não é a mesma pessoa do que você foi
lá atrás quando você começou a empreender. Então, o seu ganho de maturidade, às vezes, ele é até invisível. O que vocês podem contribuir para essas pessoas para que elas não desistam, para que elas foquem no plano A, porque o plano B não é uma opção? Eu acho que é realmente sempre ouvir o outro. E apoiar. Ouve, apoia, por mais que você não concorde, que a gente não concorda às vezes, mas ouve o que ele tem para falar. Vamos tentar, não deu certo? Vamos fazer de novo. Agora vamos fazer do meu jeito? Do seu jeito não deu? Pode ser do meu agora? E vamos lá. E pede ajuda, pede uma terceira opinião e não desistir, né? Sempre tá ali buscando aquele objetivo, colocar uma meta e buscar aquele objetivo, porque fácil não é, nada é fácil, né? Agora eu quero saber um pouquinho do Wellington. Eu ouvi aí que o plano B é fazer o plano A dar certo, né? A gente tem que focar no objetivo e seguir em frente. E vocês fazem planejamento? Fazemos. Planejamento anual? Isso, planejamento anual. Mas ele acontece como regra? Não. Porque às vezes a gente precisa fazer o quê? Mudar a rota, né? Exatamente. A gente tem que mudar a rota. Ai, que bonitinha! Ai, nem sempre é fácil, gente. Nem sempre é fácil empreender. Às vezes a gente faz um planejamento, a gente quer que aquilo ali seja firme pra gente. Mas o mercado muda, as coisas mudam. Eu conversei com a Samara, a gente fez um planejamento esse ano de que a gente ia mudar para um galpão grandão. Aí eles decidiram não mudar e fizeram um investimento que eles estavam precisando, que é investimento em marketing. Investir em marketing é intangível, não é algo que a gente consegue pegar. Mas hoje, no mercado que eles vivem, vocês não vendem porta a porta, é 100% online. Então foi realmente necessário. E tomar essa decisão também não foi fácil, porque pensa, você vai para melhorar essa estrutura, você vai para um ambiente maior e melhor. Não, dá uma travada, vamos fazer isso aqui e mais para frente isso vai trazer um retorno para que a gente vá para lá com mais tranquilidade. E não tem problema mudar a rota, não tem problema. Talvez inverteu, mas não tem problema. Empreender em casal é saber que você tem uma liderança na sua empresa compartilhada. Assim como na sua vida de casal, nada é só seu, tudo passa a ser de ambos, a liderança dentro da empresa também é de ambos. Claro que cada um entende seu papel, mas um cobra o outro, um conversa com o outro, tem uma troca muito boa e o CNPJ ganha muito com isso. É importante também vocês se conhecerem, saber o seu limite, saber qual é o momento que eu tenho realmente que pedir ajuda, qual é o momento que ao invés de eu estar acrescentando, eu estou puxando a energia do outro. E isso reflete não só no CNPJ, mas na sua família, na sua casa, com os seus filhos. Saber reconhecer o momento de pedir ajuda é o mais importante. A consultoria ajuda muito isso, a consultoria intervém, traz o racional, o que é ético ali para aquele momento, no momento de decisão para a empresa, para que a empresa cresça sem conflito, sem ferir os sentimentos, enfim. Terapia ajuda muito, consultoria ajuda muito, você saber qual o seu hobby, o que você faz ali, fora da empresa, sem marido, sem esposa, sozinho, também ajuda muito, para que você tenha uma válvula de escape, sair do mundo que eu vivo, voltei e consigo tratar as coisas de uma melhor forma, não com agressividade, não com palavras pesadas, palavras agressivas, e sim com mais tranquilidade, trazendo o racional e não tanto emocional, porque o casamento é emoção, é sentimento. Mas empreender não tem emoção, não tem sentimento, mas ao mesmo tempo tem, porque é em casal. Então, em que momento que a gente tem que trazer o racional e deixar o emocional um pouquinho de lado? É importante que você se conheça, é isso que eu quis trazer hoje um pouco aqui, quando eu convidei Samara e o Wellington para participar, para você entender que não existe um mundo perfeito.
é a realidade de quem já empreende há anos e é isso. Gostaria de agradecer a Charmes Decor por estar aqui com a gente hoje. Nós que agradecemos a oportunidade. É um assunto bem delicado, bem importante trazer, né, isso à tona, que é empreender em casal, não é fácil. Isso mesmo, e todas as dicas que vocês deram, que eles deram aqui, se você ficou até o final e você aplicar isso no seu dia a dia, compartilhar com o seu companheiro ou alguém que você conhece que empreende casal, que precisa escutar as dicas que eles deram, compartilha, envia, a gente vai estar em todas as plataformas e são dicas se você aplicar vale ouro dentro do seu negócio.